Paz, amados, tudo bem, pessoal? Hoje eu quero falar com vocês sobre o livro de Daniel, né? Mais especificamente no capítulo 10, a partir do verso 11, que diz assim. A partir do verso 10, capítulo 10, versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Amém? Então nós podemos ver aqui no livro de Daniel que ele foi um momento em que ele teve uma visão, né? Nós sabemos, né, que Daniel ele não se deixou contaminar pelas iguarias da Pérsia, né, do reinado que ele tá, não, perdão, da Pérsia não, da Babilônia, né, que ele foi capturado com todo o povo e ele começou a servir lá, né, aos deuses estranhos, mas ele não quis se contaminar. Então ele decidiu comer somente legumes, porque ele não queria se contaminar com os manjares do rei. Ele não sabia como era preparada aquela comida, ele não sabia se ela era oferecida a outros deuses. Então, como um judeu, um homem temente a Deus, ele queria se manter puro e santo. E Daniel, gente, desculpa, ele começou a ler os livros da lei, os livros dos antigos profetas, e ele começou a entender que havia na vida dele, na vida do povo, que aquilo que estava acontecendo, que eles tinham sido levados cativos, era uma herança que o próprio povo tinha se contaminado. Então, assim, era uma herança espiritual. Pelo povo ter abandonado o Senhor, então eles foram levados cativos. Não foi uma coisa que aconteceu do acaso. Porque o povo se desviou, ele recebeu como herança isso, né? Esse castigo, essa captura. Então Daniel começou a interpretar o livro da lei e a ver o porquê que eles estavam cativos lá. E depois disso ele começou a orar e jejuar para que o Senhor revelasse para ele quando que essa iniquidade ia pagar, né? Ia ser cessada e o povo seria liberto novamente. E aí depois desse tempo que ele começou a jejuar e orar, ele teve uma visão. E aí que é nessa parte que eu li aqui, que o anjo aparece para ele e fala que desde o momento que ele se dispôs a jejuar e a orar e a buscar a face do Senhor, o Senhor já enviou no mesmo momento a resposta. Mas houve interferência maligna. O príncipe da Pérsia aqui são os principados que a palavra de Deus diz, né? Eles lutam na região celeste para que as bênçãos do Senhor, as revelações de Deus, eles não cheguem até nós, né? Então o livro de Daniel, ele nos traz muita revelação, principalmente para a gente que está passando pelo deserto, para a gente entender um pouco do que está acontecendo, né? A questão do povo judeu ter sido levado cativo não foi assim, ai, coitadinhos, eles foram levados cativos. Não, eles semearam isso, eles desobedeceram ao Senhor, eles se afastaram de Deus, eles chegaram a servir deuses estranhos. Então a palavra de Deus, ela é muito clara lá em Deuteronômio. Ela fala assim, Deus fala que hoje eu coloco diante de ti a bênção e a maldição.
E ele coloca lá tudo que eles iam colher se eles escolhessem a bênção e tudo que eles iam colher se eles escolhessem a maldição. E ainda Deus fala, escolhe, pois, a bênção, para que vivas tu e a tua descendência. Mas o povo se afastou do Senhor, eles deixaram de consultar as escrituras, de ouvir os profetas, então eles estavam colhendo a maldição, colhendo aquilo que Deus já havia avisado para eles que aconteceria. E o mesmo acontece com a maioria de nós que estamos no deserto. Todas as pessoas que estão passando pelo deserto, ou pelo menos a maioria, assim, que eu já tive contato, ou que eu ouvi de outros canais, ou de outras pessoas que ajudam pessoas no deserto, essas pessoas, nós, né, a gente tem que saber quem nós somos. Não somos coitadinhos. A maioria de nós estamos nesse deserto porque nos esfriamos com o Senhor, porque nos afastamos da presença dEle. E aí Deus, ele não é injusto, né? Deus não é injusto nem com o diabo, porque, né, ele não é contra a palavra dele, ele não pode mentir, né? Ele não é homem para mentir, como a palavra diz. Então, se ele disse que nós íamos colher isso aí quando nos afastássemos dele, servíssemos a outros deuses, é inevitável. Por mais que ele nos ame, porque ele seja longânimo, benigno, compassivo, cheio de misericórdia, de bondade, tardio em irar-se, ainda assim, por nós termos semeado, nós colhemos. Então é a semelhança do que aconteceu com esse povo aqui, com os judeus, que eles foram levados cativos. Então nós estamos no deserto porque nós nos afastamos do Senhor. Mas Deus, ele é tão bom que assim como ele revelou para Daniel, ele tem revelado para nós que temos buscado a ele aonde nós erramos, aonde nós caímos e o que nós devemos fazer para nos reerguermos e voltarmos para os caminhos do Senhor, voltarmos a colher as bênçãos, né, do que nós semearmos. Só que a semeadura, ela é assim, você semeia hoje e você não colhe amanhã, tem um tempo, né? Tem um tempo de adubar, de tratar, de arar a terra, enfim. Só que tenha plena certeza que tudo que você semear, certamente você colherá. Então hoje você está colhendo sementes de coisas ruins que você plantou no seu casamento. Mas se você já está há algum tempo no deserto e você tem se posicionado de maneira correta, você também já tem semeado há algum tempo bênçãos, coisas boas, e a qualquer momento você vai começar a colher. Então Daniel começou a compreender através das escrituras o que estava acontecendo com o povo. Então ele se dispôs no coração dele a buscar o Senhor, a estar na brecha, para saber, para que o Senhor revelasse a ele o tempo futuro, o tempo vindouro, o dia que o povo seria liberto, que sairia desse cativeiro. Então assim também nós temos que ter essa mesma disposição de Daniel, de nos colocarmos perante o Senhor com jejum, com oração, clamando, para que os anjos possam batalhar no mundo espiritual e vencer todo o principado, toda a potestade, toda a força maligna que se levanta contra a nossa vida. Porque além da gente estar colhendo aquilo que nós semeamos de ruim, também o diabo, que é o nosso adversário, ele se levanta para que nós não consigamos vencer, não consigamos romper. Mas nós que somos cristãos, que temos fé em Deus, nós temos que nos dispor a nos humilhar perante a potente mão do Senhor, para que ao tempo dele ele nos exalte, se nós o buscarmos de puro e sincero coração, com clamor, oração, jejum, leitura da palavra, a semelhança do que aconteceu com Daniel. Ele vai sim se revelar ao nosso coração e vai nos dizer o tempo e o propósito designado para o fim desse deserto. Porque, gente, todo deserto tem fim. Todo deserto tem fim. Até o povo israelita que andou lá pelo deserto 40 anos teve fim. Foi bastante tempo? Foi. Por quê? Porque o povo ficava olhando para trás. Se você não olhar para trás, o seu deserto não vai ser tão longo. Agora, se você ficar olhando o tempo todo para trás, lembrando dos temperos do Egito, lembrando que lá no Egito tinha isso, lá no Egito tinha aquilo,
você não vai romper em tempo hábil. Você vai ter sempre estar sendo reprovado. E Deus não nos coloca no deserto para nos reprovar. Ele coloca no deserto para nos aprovar. A palavra de Deus diz que Ele nos coloca no deserto para provar o que havia no nosso coração. Enquanto o nosso coração estiver olhando lá para o Egito, para aquele casamento fracassado, para aquele casamento falido, porque o seu casamento ele não acabou da noite por dia. Pode até ser que no início do deserto você pensou assim, meu Deus, meu marido, minha esposa dormiu de um jeito, acordou de outro. Mas isso não é verdade. Quando você começa a buscar o Senhor, você começa a ver o que realmente aconteceu, que foi aos poucos, foram sementes, foram palavras, foram atitudes, foram brigas, foram desonras, foram muitas coisas que foram minando até que o seu casamento faliu, até que o seu casamento morreu, né? Mas graças a Deus que aquele casamento ruim, que estava em trevas, morreu. Porque a palavra de Deus diz que a semente, quando ela é lançada na terra, se ela não morrer, ela não brota. Então esse casamento ruim que você tinha, que era o Egito, tem que morrer mesmo. Você tem que parar de olhar para ele como ele era antes e querer aquilo que você tinha lá. Deus vai te dar um novo casamento. Deus vai te dar um novo marido. O mesmo marido, mas novo. Porque Deus tem poder para renovar o coração do homem. Deus tem poder para tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração temente, um coração obediente. Deus não vai te trazer o mesmo marido. Ele vai te trazer o mesmo homem, mas não o mesmo marido. Porque ele não tem outra aliança para você. É essa aliança aí. Só que ele não vai trazer aquele mesmo marido, aquela mesma esposa, daquele mesmo jeito, com aquelas mesmas atitudes. Não. Então para de olhar para o Egito. Para de olhar para o casamento que era como ele era. Né? A gente, quando começa a lutar pela restauração, a gente quer que as coisas voltem, a gente chega a orar. Eu lembro que no início do meu deserto eu orava, eu falava assim, Senhor, né, que volte a ser como era. Tá amarrado em nome de Jesus, nunca mais será como era. Nem uma unha vai ficar no Egito. Nenhuma unha, esse homem, essa mulher, ele vai voltar renovado, transformado. Vai ser um novo homem, uma nova mulher, cheio da unção, da glória, da Shekinah de Deus. Né? Assim como o Senhor se revelou para Daniel aqui, através do seu anjo, que ele o anjo chegou diante de Daniel, Daniel orando, jejuando, se consagrando. Buscando a Deus, ele chegou e o que ele disse para Daniel? Daniel, homem muito amado, fique atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te, porque eis que eu sou enviado. Então, filha, Deus está falando com você hoje. Fulana, ciclano, beltrano, você é muito amado. Você está aqui clamando e jejuando porque você é muito amado. Eu te separei. Eu te coloquei aqui. Se você olhar para mim, me buscar, me adorar, jejuar, orar, parar de querer esse casamento falido. Eu não tenho esse casamento morreu. Esse casamento que você tinha, ele morreu. Eu vou te dar um novo casamento com um novo marido. É o mesmo marido, mas ele será renovado, transformado. Essa pessoa que talvez você tenha contato, que está no mundo, que está pecando, que está no adultério, na prostituição, nas drogas, não sei qual é o pecado que essa pessoa está envolvida. Essa pessoa, ela será resgatada das trevas para a luz. Ela não vai ser mais essa pessoa com quem você tem tido que lidar, tido que conviver. Não é essa pessoa que Deus tem, não dessa forma. Ele será mudado, ele será transformado. Então para de olhar para o Egito, para de pedir o casamento falido. Peça ao Senhor um novo casamento, um casamento transformado, mudado. E ouça o que Deus está te falando aqui através das palavras desse anjo. Fulano, você é um homem, você é uma mulher muito amado. No momento, desde o primeiro momento que você se dispôs a orar e a jejuar e a buscar em mim, eu já te enviei a resposta.
E a minha resposta é: o seu casamento será restaurado. Mas você precisa entender o que é uma restauração. Uma restauração, uma restituição. Não é te dar de volta aquilo que você tinha. A restauração, ela fala de te dar algo acima e além e muito melhor do que você já teve algum dia na sua vida. Esse marido que você está vendo no pecado, ele vai morrer. Profetiza, fala: esse marido, essa mulher que está adúltero, que está pecando, vai morrer e vai nascer um novo homem, uma nova mulher, cheio da glória de Deus. Um homem obediente, uma mulher obediente, temente, que busca o Senhor em espírito e em verdade. Um servo, um sacerdote, um homem separado, ungido, cheio da glória de Deus, que vai servir ao Senhor no altar ao seu lado, que vai fazer a vontade de Deus nessa terra, e o seu casamento será para a glória de Deus. Então para de olhar para o casamento que você tinha, porque não é esse casamento que Deus tem para você. Ele quer transformar, Ele quer mudar, mas você precisa sair do desejo do Egito e olhar para a terra que mana leite e mel, e saber que você é muito amada, e saber que existe uma guerra espiritual, sim, que ela precisa ser vencida com jejum, oração, clamor, leitura da palavra e fé. Meu amado, você precisa ter fé. Uma pessoa que ela para de comer. Gente, o que para... Às vezes eu fico pensando assim nos propósitos do Senhor. O que parar de comer tem a ver com o mundo espiritual? Né? Para pensar, vou parar de comer, o que isso vai mover no mundo espiritual? Aparentemente nada, mas é a sua fé na palavra de Deus, que diz que certas castas só saem com jejum e oração. Satanás, ele quer te minar, ele quer te roubar, te matar, te destruir. Mas o Senhor, ele veio para que você tenha vida, e vida em abundância. E o seu casamento falido não é vida em abundância. O Senhor tem um novo casamento, restaurado, restituído, transformado. Então lute pelo seu casamento, mas não por aquele casamento que você tinha. Não olhe para trás, não olhe para o marido que ele era. Clame, profetize para o marido que ele será, no nome de Jesus. Não tenha medo, clame, profetize, porque o Senhor vai fazer. Assim como ele se revelou a Daniel, ele está se revelando a você. Abra os seus olhos para ver o sobrenatural. Abra os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus diz: clame a mim, eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então, meu amado, busque ao Senhor. Jejue, ore, se consagre, se afaste do pecado. Leia a palavra de Deus. Tenha fé, não tenha medo, porque o Senhor vai fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou até imaginamos. Deus é fiel. Deus é fiel. Olhe para a palavra dele. Olhe para o que ele está te dizendo hoje. Ele está te dizendo que o seu casamento será restaurado em nome de Jesus. Amém?